Sejam bem-vindos a mais um Eletro com a Kátia. Estamos aqui numa quarta-feira, dia de live comigo aqui falando sobre eletroterapia. Então vamos a mais um dia aqui falando sobre algum equipamento, algum aparelho aqui que a gente pode estar usando na estética. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Já vou aproveitando aqui para quem está entrando, dar os parabéns pelo Dia das Mulheres. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então, parabéns a todas as mulheres, guerreiras, batalhadoras, que são mães, empreendedoras, né? Vamos dizer assim, nós representamos aí, né? Fazemos tudo assim, uma multifunção, né? Então, desde quem trabalha, quem cuida da casa, dos filhos, né? É esposa, é amiga. Então, gente, parabéns a todas as mulheres, parabéns pela batalha, pelo dia a dia, pela determinação, pela coragem, tá? Somos todas guerreiras aí. Então, parabéns para todos. E vamos hoje a mais um Eletro com a Kátia, na quarta-feira. Hoje, então, iniciando aqui hoje falando sobre peeling de plasma. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar de jato de plasma, né? Mas às vezes o peeling de plasma, fala assim, opa, o que será o peeling de plasma, né? Então, é isso que a gente vai falar sobre, vamos falar exatamente sobre isso hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre como que é formado, para que serve, quais são as indicações. E eu trouxe até um aparelhinho aqui, ó, para vocês verem, tá? Eu vou ligar ele, vou mostrar para vocês, porque o peeling de plasma é realizado então com o equipamento de jato de plasma, tá? Então a gente vai falar sobre como que pode fazer um rejuvenescimento, tratamento de rejuvenescimento com ele. Gente, vamos falar então hoje sobre peeling de plasma. Então, para que serve? Vou falar, né, quais são as principais indicações. Mas, como eu estava comentando, muita gente sabe o que é o peeling de plasma. Olha, sabe o que é jato de plasma, já deve ter ouvido falar. Mas, às vezes ainda, né, peeling de plasma, como assim, né? Então, é exatamente isso que a gente vai estar falando hoje. Antes de a gente falar o que é o peeling de plasma, para que serve, vamos tentar entender também antes o que é o plasma. Gente, plasma, na verdade, é o quarto estado da matéria. Eu não sei vocês, mas quando eu estudei, né, lá no primário, vamos dizer assim, né, eu estudei que existiam 3 estados físicos da matéria, que seria o estado sólido, líquido e gasoso. Então, e assim, né, de lá para cá, a gente tem se falado muito sobre o plasma. Só que não é que não existia o plasma, tá? Só não via no conteúdo lá da escola, tá? Porque era algo assim que é um pouco mais difícil de ser explicado, vamos dizer assim. Então, o plasma, gente, é o quarto estado da matéria, que a gente também chama como se fosse o gás ionizado. Então, como assim? Como que é gerado esse plasma? E esse plasma, gente, um exemplo bem comum que assim, acho que muita gente conhece, né, mas ainda não tenha se tocado, mas o Sol, ele é uma bola de plasma, tá? Então, ele é um grande centro ali de energia formado por gás, né, na sua superfície. Então, o Sol, ele é uma bola de plasma, tá? Ele é formado por, em sua, vamos dizer assim, a sua atmosfera lá do Sol, tem bastante plasma ali. Um outro fenômeno muito comum que tem a geração do plasma é quando cai um raio, numa tempestade, cai aquele raio, dá aquele clarão meio azulado, lilás, né? Aquilo também é a formação do plasma no ar atmosférico. E um fenômeno que não acontece muito por aqui, somente nos hemisférios, né? É a aurora boreal, onde o céu ele fica todo com uma cor assim, toda lilás, meio todo colorido. Tá? Aquele fenômeno também é a formação do plasma. Então, o que seria esse plasma? Ele é um gás ionizado, ou seja, quando ele recebe uma descarga elétrica muito intensa e ele ioniza o ar atmosférico, né? Ou um gás e forma então esse plasma. Então,
Quando a gente fala em quarto estado da matéria, eu vou dar um exemplo que talvez fique um pouco mais fácil de entender também. Quando a gente tem a água nos seus estados sólidos, tá? Quando a gente tem a água no estado, nos quatro estados da matéria da água, quando a gente fala no estado sólido, né, a gente tem o gelo. Então a gente conhece muito, é bem mais fácil, né, de entender e visualizar. E aí, quando a gente, nesse estado sólido que é o gelo, se a gente deposita energia nesse gelo, ele vai se liquefazer e vai para o estado líquido e vai virar então a água líquida. Se nesse líquido a gente colocar mais energia, ou seja, mais calor nele, vamos colocar ali no fogo, ele vai evaporar e se tornar no estado gasoso. Se a gente pegar essa água também no estado gasoso e colocar mais energia, tá? Ele vai então separar em íons. E aí, se a gente vem com uma alta descarga de energia elétrica nesses íons livres, ele vai gerar então o plasma, que ele vai se tornar então um gás ionizado. Tá? Então, esse gás ele vai concentrar bastante energia e vai se tornar então uma agitação dessas moléculas e vai concentrar energia, que então esse vai ser o quarto estado da matéria, que é então o plasma. Dentro dessa questão do plasma, tá? Existem diversas formas de se estar fazendo, né? Vamos dizer assim, produzindo esse plasma, tá? Quando a gente fala em plasma usado na estética, a gente vai ter um equipamento gerador desse plasma, que geralmente é um equipamento que vai dar uma descarga elétrica, através de uma passagem de uma corrente elétrica, ele vai ionizar o ar atmosférico e vai ter a produção então do plasma. Tá? Então, no mercado, vamos dizer assim, existem diversos tipos de equipamentos geradores de plasma. Tanto não só na estética, mas o plasma, ele quando gera o plasma, ele gera ozônio também. Então ele é muito utilizado em alguns ambientes para fazer uma esterilização de ambientes ou de materiais, na fabricação de alguns tipos de equipamentos. Ele pode ser utilizado também em centros cirúrgicos, tá? Então, o plasma, ele é mundialmente utilizado para diversos tipos de coisas. E a gente também tem a TV de plasma, né? Então, existem aí diversas formas de utilizar o plasma e existe aí o plasma frio e o plasma quente. Então, quando a gente falar aqui, então, a gente vai falar hoje especificamente do plasma usado na estética, tá? Então, a gente vai ter um equipamento que, através da emissão de uma corrente contínua, ele vai ionizar o ar atmosférico, fazendo então com que haja aí a formação desse plasma. E esse plasma, muitas pessoas conhecem ele pela aquela energia quente que vai gerar no tecido e que ele vai promover a sublimação do tecido, ou seja, né, aquela carbonização ou cauterização do tecido. Então, onde ele acaba promovendo uma lesão tecidual. Então, esse é o jato de plasma que, né, a maioria conhece aí. Então, quando a gente fala, né, no jato de plasma, ele vai emitir, então, esse plasma e um calor. Esse calor, ele vai promover, então, o que a gente chama de sublimação. Só lembrando o que seria sublimação, gente. Sublimação é quando a gente pega o estado sólido, né, da matéria, vai depositar uma energia ali intensa e ele se vai para o estado gasoso, tá? Então, é o que acaba acontecendo com a pele, que tá ali no estado gasoso, você vem ali com o plasma e ele, vamos dizer assim, que, entre aspas, tá? Evapora, ele se torna no estado gasoso, só que do estado sólido para o gasoso chama-se sublimação. Por isso que a gente fala que a gente faz uma sublimação do tecido, tá? É que quando a gente fala em evaporação, a gente consegue, às vezes, visualizar melhor, mas a evaporação é do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, a gente faz essa carbonização, essa sublimação do tecido. Então, quando a gente usa o jato de plasma para fazer essa técnica de fulguração, a gente faz essas lesões no tecido e através dessas lesões a gente acaba fazendo então um estímulo no colágeno, tá? Para estimular a produção do colágeno e aí utilizar essa técnica
para a flacidez de pele, rejuvenescimento, tratamento de rugas, linhas de expressão, e aí tem diversas indicações. Só que o que eu vou falar hoje não é o jato de plasma através da fulguração. O que eu vou falar hoje para vocês é a técnica de peeling de plasma, tá? Então, o peeling de plasma, ele vai fazer um tipo de tratamento também para renovação celular, só que sem gerar uma lesão, como no jato de plasma. Então, esse equipamento é o Plasmed, tá? É um equipamento de jato de plasma da Ibramed por corrente contínua. Então, gente, um outro detalhe, tá, gente? Tem equipamentos que são os eletrocautérios e tem o equipamento de jato de plasma. O eletrocautério é um equipamento que ele faz uma descarga elétrica e ele faz a fulguração no tecido, essa lesão, só que muitas vezes sem gerar o plasma, tá? Então, a lesão, ele é muito mais intensa e muito mais rápida, podendo, então, promover uma lesão descontrolada. Porque toda vez que eu tô falando assim, promover uma lesão para estimular a produção do colágeno, essa lesão, ela tem que ser controlada, tá? Então, são pequenas lesões onde ele vai gerar um processo inflamatório e todo processo inflamatório, ele acaba estimulando o colágeno, tá? Então, tem que ser controlado. E no caso do eletrocautério, ele acaba gerando um processo inflamatório muito intenso. Então, muitas vezes, né, ele cabe aí a uma intercorrência. É claro que existem diversos equipamentos, então tem que saber escolher, tá? Mas, em geral, o jato de plasma, ele é muito mais passível de controle, promove menos lesão, eu consigo controlar mais porque ele demora um pouquinho mais, então eu consigo ter ali uma mão, né, mais controlada para fazer essa lesão. E ele também, por conta disso, ele é menos desconfortável, ou seja, dói um pouco menos em comparação com o eletrocautério, tá? Então, o jato de plasma, ele tem uma, vamos dizer assim, uma forma de trabalhar assim que ele é muito mais controlado, tá? Tem menos intercorrências com ele. E outra coisa que o pessoal tem que tomar cuidado, tá? Já vou alertando aqui quando falam esses equipamentos. Tem muita gente utilizando eletrocautério falando que é jato de plasma, mas o pior não é isso. É utilizar equipamentos de eletrocautérios importados, sem Anvisa, e que daí eles dão mais descarga ainda, sem controle nenhum, tá? E aí tá acontecendo muitas intercorrências, tá? Mas daí não é o jato de plasma. Então, tem que tomar cuidado. Gente, sempre procurem equipamentos que tenham Anvisa, tá? Independente se é eletrocautério, jato de plasma, mas equipamentos com Anvisa, tá? Porque eles foram lá testados e eles têm um maior controle, tá? E outra, nós como profissionais da estética, nós temos que utilizar apenas equipamentos com Anvisa, ok? Então, esse daqui é um equipamento, então, o Plasmed, jato de plasma da Ibramed, e ele faz essa técnica de fulguração, de sublimação e também faz o peeling de plasma, tá? Então, não são todos os equipamentos que fazem essa técnica de peeling de plasma. Então, eletrocautério, por exemplo, né, não são todos os equipamentos que têm essas ponteiras que podem fazer, exatamente por conta disso, tá bom? Então, aí as ponteiras utilizadas para fazer o peeling de plasma também são diferentes, tá? Então a gente tem, eu vou mostrar para vocês agora as ponteiras que tem aqui no Plasmed. Então, ó, esses daqui são as ponteirinhas prateadas, ó. Essas daqui elas são para fazer a fulguração. Então vocês podem reparar que as ponteirinhas elas são mais finas, né? Mais pequenininhas, porque elas vão concentrar toda a energia em um único ponto ali, então ela acaba fazendo então aquela lesão, aquela sublimação. Então, as de técnica de contato, elas já são maiores, ó. Tá vendo? Esse aqui é um disco grande, esse daqui é um disco menor. Nós temos aqui também algumas um pouquinho mais estreitas, tá? Que aí a gente vai escolhendo o tipo da ponteira de acordo com a região a ser trabalhada, tá? Então, a técnica de contato, tá? Para fazer o peeling de plasma, a gente vai realizar, então, o que a gente chama de técnica de contato, tá? Onde a gente, então, vai ter o contato direto aqui na pele para fazer, então, a aplicação.
Porque quando a gente fala em jato de plasma, tá? A gente não encosta a ponteira, a gente só aproxima a ponteira da pele, onde ele vai dar então aquela, como se fosse aquela descarga de plasma, tá? E aí fazer então a sublimação, ok? Então, quando a gente fala em técnica de contato, a gente tem então o contato direto na pele. E aí, o que ele vai fazer então, o que ele vai promover no tecido, Kátia? Principalmente, quando a gente está fazendo, né, a técnica de contato, a gente vai ter aí a passagem da corrente elétrica. Então, aqui nós temos uma corrente contínua, tá? Onde o meu aplicador aqui, ele vai ter uma polaridade negativa e a gente vai utilizar também um eletrodo dispersivo que vai para ter o fechamento do campo. Então, quando a gente vai ter a passagem de uma corrente elétrica para fazer, então, uma mobilização elétrica ali dos íons, tá? E quando a gente tem uma pele mais envelhecida, tá? Que a gente tem a corrente elétrica no nosso corpo. Essa corrente elétrica, que a gente chama de endógeno, que é pela mobilização dos íons, quando a gente vai envelhecendo, ele vai ficando prejudicado, que entra e sai de dentro da célula, os íons, tá? Os íons que entram e saem de dentro da célula, fazendo com que o funcionamento celular fique mais lento, fique mais prejudicado. Então, a produção de colágeno, elastina, até mesmo, né, de fatores de crescimento, eles vão ficando mais lentos. E aí, vai surgindo a questão da flacidez, as rugas, linhas de expressão, tá? Então, quando a gente fala nessa técnica de contato, a gente vai promover, então, uma mobilização desses íons e vai fazer com que melhore o funcionamento celular, o que entra e sai de dentro da célula. Nós vamos também ativar a circulação sanguínea, a vasodilatação ali, né, para melhorar, então, essa vascularização. Também vamos promover ali um melhor aporte do que entra e sai, então levando mais nutrientes para aquela região e também removendo os metabólitos, né? Vamos dizer assim, o que tem que ser excretado, tá? Então a gente vai melhorar o funcionamento dali como um todo. E isso vai fazer com que haja um estímulo aí na produção de colágeno, elastina, também a gente vai melhorar a permeabilidade da membrana celular, ou seja, ele vai ajudar na permeação de ativos. Olha só que legal. Então, eu posso utilizar essa técnica de contato para fazer uma permeação de ativos. E outra coisa que ele vai fazer no tecido, então, que é como se fosse uma chuvinha de plasma, tá? Então, ela vai, nesse momento que a gente faz, então, ó, essa fricção, essa passagem aqui, ó, dessa corrente aqui na superfície da pele, ela vai ficar dando tipo uma descarguinhas. Então, ela vai fazer microlesõezinhas na pele. E isso vai fazer, então, com que haja também, promova uma renovação celular. Então, por isso que a gente vai chamar, por isso que a gente chama, né, que ele vai fazer o peeling de plasma. Exatamente porque ele vai promover essas microlesõezinhas vão fazer leves descamações, mas elas não são perceptíveis, né, assim, Kátia, vai descamar, vai sair aquela pele. Não, gente, não é perceptível assim, tá? Porque são lesões bem pequenininhas, microlesões, e faz essa descamação bem discreta, tá? Mas com isso ela vai promover, então, a renovação celular. Então, a gente pode utilizar essa técnica para fazer rejuvenescimento, flacidez de pele, para trabalhar as estrias. Então, eu até gosto mais dessa técnica para trabalhar as estrias do que a técnica de fulguração. Olha só, por quê, Kátia? Porque quando a gente fala em estria, geralmente é corporal. E no corporal, quando a gente promove essas lesõezinhas, ela, né, fez aquelas lesõezinhas, vai formar aquelas casquinhas, né? E aí a roupa, né, a fricção do dia a dia, da calça, né, de ficar ali com aquela roupa mais apertada. Então, isso faz com que haja um atrito e demore mais a cicatrização, né, a regeneração desse tecido, e pode fazer com que haja aí uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então,
com a técnica de contato eu já não teria isso. Então eu prefiro particularmente trabalhar mais com a técnica de contato para as estrias corporais em regiões com maior atrito, ok? E eu vou aqui só para vocês, né, verem, então, eu vou mostrar aqui a emissão do jato de plasma para vocês conhecerem um pouquinho, não sei se vai dar para ver aqui pela câmera, mas eu vou fazer a emissão do jato de plasma aqui para vocês verem e depois eu vou mostrar como que coloca aqui então a ponteira. Então, gente, quando a gente fala no jato de plasma, a gente tem essas ponteirinhas aqui, então que a gente vai aproximar na pele ou em algum, vamos dizer assim, no caso aqui eu não vou fazer na pele, eu vou usar um modelo, tá? Esse modelo vai ser uma laranja, tem gente que faz na banana, tá? Usa alguma fruta, como eu não tinha uma banana hoje, vai a laranja, tá? Mas na laranja, a fulguração, ela demora um pouquinho mais, talvez vocês não vão enxergar, tá? Eu preciso colocar um eletrodo dispersivo, tá? E aqui, ó, ele tá conectado no aparelho, para que a gente tenha, então, o fechamento do campo, tá? Vou colocar aqui, o equipamento, ele tem um modo contínuo e pulsado, vou deixar aqui no modo contínuo, tá? Vou também colocar aqui um tempo de tratamento, deixo um tempo alto e ele tem uma questão de intensidade. Quando eu quero fazer a fulguração, eu vou ter que dar uma alta intensidade, porque eu quero uma alta descarga de energia. Então, eu vou deixar essa intensidade alta, tá? Como eu vou fazer numa laranja, não é num tecido, né, numa pele, eu vou deixar na intensidade máxima, tá? Vou deixar aqui com 9, vou dar o start e eu vou aproximar aqui para vocês verem. Vamos ver se vocês conseguem enxergar, peraí. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, eu só aproximo, tá? Ó, olha ali, ó. Tá vendo? Quando eu aproximo, ele tem, então, a formação, ó, de um jatinho ali do plasma, ó. Que legal. Eu afasto, ele para. Eu aproximo, ele tem a formação aqui do plasma novamente, tá? E aí, conforme eu vou deixando, quanto mais eu deixo, mais lesão ele vai formando. Então, quando a gente faz num tecido para fazer na pele, a gente vai fazendo, ó, punturaçõezinhas, aproxima e tira, tá? Então, a gente faz o que a gente chama de técnica pontual ou também técnica varredura, tá? Mas esse, então, ó, essa energia formada aqui, ó, essa luzinha que vocês estão vendo, tá? É o plasma. Esse é a formação, então, do plasma. Tá dando, acho que pra ver, né? Ó, ele tem uma cor meio lilazinha, tá? Então, esse também é um outro diferencial do eletrocautério, porque no eletrocautério ele é bem laranjado, tá? Então, quando tem a formação do plasma, ele fica um lilazinho. Então, essa é uma característica do plasma, tá? E é dessa forma que a gente faz, então, a técnica de jato de plasma para fazer a fulguração, né, ou sublimação do tecido, onde a gente promove as lesõezinhas. E aí agora eu vou mostrar para vocês o que seria então a técnica de contato. Vou trocar aqui a ponteira e vou usar essa daqui, tá? A técnica de contato, a gente vai ter o contato já direto com a pele. Então, a gente vem e vai aplicar diretamente na pele. Se eu vou fazer, colocar aqui em mim, ó. A gente remove metais, tá? E aí, a intensidade, ela tem que ser de acordo com o sensorial do paciente, tá? A gente começa com uma intensidade baixa, tá? Em torno de uns 3, e a gente vê aí o quanto que cada um aguenta, tá? Então, porque ele vai fazer, tipo, formigamento, vai ficar dando, tipo, umas, vamos dizer assim, descarguinhas mesmo, tá? Então, fica dando como se fosse um formigamentozinho. E aí, então, a gente tem que respeitar o sensorial de cada um. Vou colocar aqui 2 de energia, 2, vamos colocar 3 aqui, vamos ver como que vai ficar. Vai muito do sensorial. E aí, eu vou dar start. Como eu coloquei o eletrodo aqui em mim, ó, e aí a gente vem aqui, ó, fazendo movimentos, então, assim, de vai e vem, ó. Esse daqui é a técnica de contato, tá? Eu tô sentindo aqui, ó, umas descarguinhas, tipo, pinicando, tá? É bem relativo, sensorial, tá? Mas ele fica fazendo esse formigamentozinho. E a gente faz movimentos assim, ó, de vai e vem. Isso, então, ele tá dando várias descarguinhas elétricas aqui, né? Descarguinhas de plasma, perdão, tá? Então, faz várias descarguinhas de plasma. E essas descarguinhas de plasma, ele acaba fazendo, então,
estimulando várias lesõezinhas para estimular a renovação celular e então promover aí um estímulo de colágeno, uma melhora na circulação. E aí eu posso fazer uma técnica assim, ó, a seco, tô fazendo, ó, diretamente na minha pele seca, tá? Mas a gente pode fazer também associado a cosméticos. Então, a gente pode fazer uma permeação e utilizar aí ativos como ácido hialurônico, colágeno, podemos utilizar uma vitamina C para poder então estimular ali esse tecido, né? Então, ajudar e potencializar ainda mais os resultados, associando então o uso do aparelho, né, da técnica, associado ao cosmético. Então, é uma técnica bem super simples de estar realizando, onde a gente pode estar associando essa técnica de contato com um ativo cosmético para promover a rejuvenescimento, uma hidratação, tratamento de estrias. Gente, é uma técnica assim que é facilmente, vamos dizer assim, as pessoas gostam porque é fácil de aplicar e quem recebe também é bem tranquilo. E o melhor, não promove lesões. Então, você faz a aplicação, logo após fica um pouquinho hiperemiado, tá? A pele fica um pouquinho vermelha, mas logo depois ele passa. Então, ele não fica aquelas lesões como no jato de plasma, que fica aquelas casquinhas. Aí não pode tomar sol, não pode, né? Vai ficar com aquelas casquinhas por um tempo, aí não dá para passar maquiagem, tem muito mais cuidados. E na técnica de contato, não, né? No dia seguinte, fica a pele completamente normal, tá? Pode, por conta disso, por não promover lesão, ele pode fazer uma vez na semana, tá? Então, ele é muito mais prático. Só que ele demora um pouquinho mais para dar o resultado se eu for comparar com o jato de plasma que gera uma lesão. Só que eu sempre falo assim, não é todo mundo que pode fazer uma aplicação onde a gente faz o jato de plasma, né, gerando a lesão. Por quê? Ela pode, por exemplo, ela pode ter um problema de cicatrização, uma tendência a hiperpigmentar. Por exemplo, eu sou japonesa. Japonês oriental tem uma tendência à hiperpigmentação. Então, eu tenho que fazer o jato de plasma com muito cuidado. Tomar muito mais cuidado, fazer lesões pequenas, bem suaves, porque eu tenho essa tendência a hiperpigmentar. Assim como pessoas de fototipo 4, 5 e 6, a gente nem recomenda fazer a fulguração. Então, técnica de contato nas pessoas, né, que tem essa tendência à hiperpigmentação ou ainda a questão de problemas de cicatrização, queloides, por exemplo, tá? A Ju tá me perguntando aqui se posso fazer com mesclas, ou seja, deve ser os injetáveis. Sim, pode fazer, só que daí você vai fazer antes, tá? Porque aqui você vai estimular, vai ativar a circulação, né? E aí você vem depois fazendo os injetáveis, fazendo as mesclas, tá? Então, pode sim ser associado. Agora, fiz o injetável, aí você vai esperar um tempo para depois você entrar, então, com o jato de plasma, o peeling de plasma, tá? Geralmente, você espera aí em torno de uma semana, depende muito do que você utilizou, tá? O que você usou de injetável aí, mas pelo menos espera uma semana para poder, então, fazer a aplicação. Mas pode ser realizado no mesmo dia antes. Faz esse primeiro e depois faz o injetável, tá? Eu tinha visto uma outra perguntinha aqui, deixa eu ver aqui. A Maria do Amaral também perguntou se o jato de plasma serve para tirar pequenas tatuagens. Então, para tatuagem, tá? Ela não é indicada. Porque a tatuagem, o pigmento da tatuagem, ela é mais profunda. E aqui a gente vai promover lesões, tá? Mais superficiais. Não é para chegar na derme profunda essa lesão. Porque o meu risco de causar algum tipo de intercorrência, de lesões, né? Ou de uma queloide, ainda mais fazer uma hiperpigmentação pós-inflamatória é maior. Então, não se indica. Tem pessoas que tentam fazer, dependendo da tatuagem, se ela tiver superficial, ela dá uma clareada. Mas muitas vezes não remove totalmente. Da mesma forma, a questão da micropigmentação das sobrancelhas, né? Então, tem alguns pigmentos que dá certo de fazer a remoção, porque é um pigmento
mais recente, mais superficial, então dá para fazer o clareamento e a correção, tá? Mas aí tem alguns tipos de pigmentos que já estão mais profundos, já estão fibrosados, né? Aí não sai também totalmente. Ele dá uma clareada, mas não sai totalmente, tá? Então, pra tatuagem, ela não tem uma indicação, não, tá? Deixa eu ter mais alguma perguntinha. Isso, né? É isso mesmo, né, Ju? Com injetável, isso, tá? Então pode fazer antes o de contato. Pode fazer, tranquilo, tá? Bem, se alguém tiver mais alguma dúvida também, quiser enviando, pode estar enviando aí, tá? Em relação, a gente tá falando sobre o jato de plasma de contato para promover o peeling de plasma, rejuvenescimento com peeling de plasma, ok? Então, aí por que eu tenho, então, diversos tipos de ponteiras? Kátia, olha lá, ó, eu tenho ponteira grande, ponteira média assim, e essas ponteirinhas pequenas, né? Um pouquinho menores aqui. Então, de acordo com o tamanho da área que a gente vai trabalhando, a gente seleciona uma ponteira. Então, por exemplo, essa daqui eu gosto bastante para fazer o facial, né? Nessas regiões aqui. Essa daqui, ó, já vamos pensar num corporal, uma região para flacidez de pele, para as estrias, tá? E aí, falando nas estrias, a gente pode pegar aqui, ó, fazer em toda, vamos supor que tá lá no abdômen. A gente trabalha com isso aqui em toda a região do abdômen. E aí depois, ó, dentro das estrias, eu venho com essa ponteirinha aqui, ó. Dependendo da largura da estria, pode ser essa daqui ou pode ser essa daqui, por exemplo. E se eu estiver fazendo na face, tá? Eu posso vir depois, ó, dentro das rugas, tá? Então, ó, se essa ruga que eu tenho bem aqui, né? A gente pode vir aqui, ó, e fazer aqui na região da glabela, tá? Nas regiões aqui da área dos olhos. Se eu quero para estimular as olheiras, né? Vamos dizer assim, tá ali com edema ou até mesmo, né? Uma vascularização ou flacidez ali, ó. Também posso vir com essa daqui e trabalhar aqui mais próximo da área dos olhos, tá? Só não posso aplicar sobre a pálpebra, mas aqui em cima, onde tá o ossinho, eu também posso estar aplicando, até mesmo para flacidez. E falando em flacidez palpebral, né? O jato de plasma, que é o fazendo a fulguração, ele ficou muito conhecido justamente por tratar a flacidez palpebral, porque poucos recursos trabalham a flacidez, né? Poucos recursos a gente pode estar trabalhando nessa região. Por exemplo, radiofrequência a gente não consegue, né? Porque a gente não pode estar aplicando aqui muito próximo do globo ocular. Então, o que dá para fazer na região do globo ocular? O jato de plasma, tá? Aqui na região da pálpebra, aqui, ó, pálpebra superior e na inferior também. Tá? Que a gente consegue trazer aqui mais pertinho. Outro recurso que a gente consegue trabalhar na flacidez palpebral é a carboxiterapia, o ozônio, tá? Mas são esses. Geralmente, então, são poucos recursos que a gente consegue trabalhar nessa região. Ah, e quem trabalha também com os injetáveis, fazendo uma mesoterapia. Então, inclusive essa semana, né, eu dei um mini curso falando de mesoterapia com mesofio, que é uma agulha bem pequenininha, 0,6, que daí eu posso estar trabalhando até mais próximo aqui, ó, dessa região, até onde tem aqui o ossinho. Então, aí eu posso injetar ali os ativos que vão ajudar na produção do colágeno, tá? Então, seria também outra técnica que poderia estar fazendo. Então, são poucas as técnicas que a gente utiliza aqui na área dos olhos. E aí, o jato de plasma, né, de fulguração, ele deu um boom, né, para trabalhar, então, a blefaro, né? Falaram, né? Blefaroplastia sem cortes, vamos supor assim, ou blefaro sem cortes. Eu prefiro desse termo blefaro sem cortes ou flacidez palpebral, tá? Então, para trabalhar essa área aí. Então, essa técnica de contato, tá? Então, só recapitulando, o peeling de plasma, a gente vai utilizar, então, essas ponteirinhas aqui de contato, onde ele vai promover, então, como se fosse uma chuva de plasma. Ela vai promover, então, microlesõezinhas na pele. Essas microlesões, elas vão promover, então, uma descamação celular, uma renovação celular, mas não é uma descamação tão visível, a gente não vê, porque são várias lesõezinhas pequenininhas. E isso vai fazer com que haja, então, essa renovação, estímulo de colágeno, melhora na qualidade dessa pele. Então, a gente pode utilizar para flacidez, para rejuvenescimento, rugas, linhas de expressão, estrias,
onde a gente quer ter aí, então, o estímulo de colágeno. E essa técnica de contato, né, de peeling de plasma associado a uma permeação de ativos, a gente tem resultados excelentes. Eu tenho uma cliente que ela mandou uma foto de uma cliente antes e depois, eu só não posso divulgar aqui porque é cliente dela, mas é excelente, gente. A gente olha assim e fala, nossa, nem parece que foi apenas um peeling de plasma, tá? E ela só fez esse de contato, porque ficou muito bom. Ela tinha uma pele bem flácida, cheia de rugas, e aí ela deu um efeito lift, deu uma espichadinha, uma pele com mais viço, com mais brilho, mais rosada, né? Porque vascularizou aquela pele, muito bom mesmo. A Ana tá perguntando aqui se a cicatriz de cirurgia de um acidente, por exemplo, na barriga, que ela é vertical, passa em cima do umbigo, pode clarear a cicatriz? Depende da cicatriz. Se ela é uma cicatriz, ela só tá escura, ela pode ajudar no clareamento se a gente associar a um ativo cosmético despigmentante, tá? Então a gente faz ali, mas tem que estar associando, porque ela tá escura por conta de uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então o jato de plasma de contato, ele vai ajudar mais para ajudar associado nessa permeação, tá? Mas aí eu teria que estar usando ativos despigmentantes para atuar aí para clarear essa cicatriz. Agora, se for uma cicatriz de uma cirurgia que ela está atrófica, ou seja, ela está afundada, aí sim, a gente faz mais o jato de plasma, faz o plasma, o peeling de plasma, né, a técnica de contato, daí pode vir, né, com essas ponteirinhas menores ali em cima da cicatriz, para estimular essa produção de colágeno para que ela fique, né, num relevo igual à pele, tá? E se puder associar a técnica do jato de plasma de fulguração, melhor ainda, tá? A resposta vai vir muito mais rápido. Inclusive, a gente pode associar as duas técnicas, tá? Tanto o jato de plasma de contato com o jato de plasma de fulguração. Então, uma das formas que eu ensino fazer o tratamento, quando a gente vai fazer o jato de plasma de fulguração, é sempre antes fazer o jato de plasma de contato em toda a face para estimular toda a circulação sanguínea, já fazer ali, estimular a renovação celular de todo o rosto, para depois vir com a técnica de fulguração em pontos específicos. Então, para quem não vai fazer o jato de plasma de fulguração em todo o rosto, vou fazer só na região da pálpebra, na região do nasogeniano, vou fazer só aqui nessa região, né, da glabela para as rugas. Então, quando eu trabalho áreas pequenas, eu falo, e nessas outras regiões, vocês não vão fazer nada? Então, faz a técnica de contato. Então, técnica de contato, gente, associe a outros tratamentos para preparar a pele para, né, os injetáveis, como a Ju comentou, tá? Pode ser antes de um clareamento, como também a Ana falou, ali para uma cicatriz, se for o caso. Poderia associar também um rejuvenescimento, poderia usar antes do jato de plasma de cauterização, né, de fulguração. Poderia também antes de um microagulhamento, por que não, tá? Então, eu associo a técnica, né, com outros recursos aí como complementar. Eu só não posso fazer esse daqui, ó, tá? Por exemplo, antes de uma radiofrequência, por exemplo, tá? Por quê? Radiofrequência é um calor intenso. Isso aqui, ele dá uma sensibilizada na minha pele, tá? Daí não faria. Então, a gente também tem que analisar o que eu posso estar associando, tá? Mas dá para fazer aí várias associações e potencializar ainda mais os resultados, tá? Eu gosto bastante de associar ele a esses tratamentos, então, do jato de plasma de fulguração. Faz o de contato e depois fulgura, ok? Então, essa é uma sugestão de tratamento. E na próxima quarta-feira, eu gostaria de mostrar isso para vocês, como que faz essa técnica. Então, eu vou mostrar na prática a técnica de rejuvenescimento, né, para facial, utilizando, então, a técnica de contato,
tá? Então, na próxima quarta-feira, eu avisei no início da live, eu vou falar de novo agora para quem entrou depois, tá? Na próxima quarta-feira, aliás, nas duas próximas quarta-feiras, excepcionalmente, nós vamos realizar a live ao meio-dia. Ah, perdão, gente, meio-dia de MS, 13 horas de horário de Brasília, tá? Então, meio-dia aqui do MS, a gente vai fazer a nossa live na quarta-feira da semana que vem, ao meio-dia, por quê? Nas duas próximas quarta-feiras eu vou ter que dar aula à noite, então coincidiu e essa aula só pode ser ministrada na quarta-feira, tá? Então, mas vai ser só duas quartas, depois a gente volta novamente para as nossas lives na quarta-feira, à noite, às 20h23, tá? Então, eu vou avisando, chegando próximo, tá? Da semana que vem, mas então na nossa próxima live, então vai ser ao meio-dia. E aí, como eu vou realizar lá da loja, eu vou fazer uma prática para vocês verem, tá bom? Como que faz então esse rejuvenescimento com a técnica de contato. Gente, é muito bom, deixa a pele muito hidratada, viçosa, com brilho, tá? Ela dá uma estimulada na circulação, então ela fica hiperemiada, né? Ativa bastante a pele. Então, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, na próxima semana, me acompanhem ao meio-dia, horário de almoço. Então, enquanto vocês estão almoçando ali, ó, entra lá no Insta e fica me acompanhando, tá bom? Vou finalizando por hoje. E fica então o convite. Mais uma vez, parabenizo a todas as mulheres pelo Dia das Mulheres. Então, quem entrou depois, parabéns e feliz Dia das Mulheres. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Até a próxima quarta-feira, tá? Ao meio-dia, tá bom? Nos vemos semana que vem. Tchau, até a próxima!